Fala galera, beleza? Seguinte, pessoal, a gente vai ver agora essa aula aqui, que é a aula 9. Eu até demorei um pouquinho para postar ela devido ao retiro. Como a gente estava essa semana de férias, né? A gente estava na chácara com os jovens. E essa aula aqui então vai sair hoje na quinta-feira, beleza? Vamos lá então, pessoal. Essa aula aqui vai falar um pouquinho sobre a globalização no ponto de vista bíblico. Então vamos lá, pessoal. O primeiro tópico então vai falar a segunda civilização humana. Então a gente teve a primeira civilização, que foi antes do dilúvio, e depois do dilúvio a gente teve então a segunda civilização. E é essa segunda civilização que a gente vai estudar um pouco hoje, beleza? Então nesse primeiro tópico, pessoal, lembrando, né, eu sempre falo aqui, alguns irmãos sempre ficam bravos. Ah, mas você discorda de algumas coisas da CPAD, você é assembleiano e acaba discordando. Pessoal, algumas coisas realmente não faz muito sentido. E algumas coisas a partir de hoje eu vou destacar, vou colocar em vermelho. Então você vai ver durante essa lição aqui alguns tópicos em vermelho, que é algumas coisas que não faz muito sentido e eu vou comentar com vocês. Aí fica a critério de vocês e se fizer sentido para vocês, beleza, a vida que segue. Fechou? Vamos lá então, pessoal. O primeiro tópico então é falar um pouquinho sobre a apostasia de Cã. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então, ó. A Bíblia menciona que depois do dilúvio, que o dilúvio termina, a Bíblia diz que Noé, pessoal, ele vai lá e ele planta uma vinha. E Noé, ele acaba se embriagando. Os irmãos já conhecem a história. E o que acontece, pessoal? Ainda falando um pouquinho sobre esse tópico. A Bíblia diz que um dos seus filhos, que foi Cã, quando viu seu pai bêbado, ele vai lá e ele chama os seus irmãos para mostrar a nudez do seu pai. Só que aí entra uma grande questão, pessoal. Lendo esse versículo, normalmente a gente não dá a entender que Cã acabou desonrando seu pai. Porque imagina que o pai está bêbado e ele vai lá e ele chama os seus irmãos. Fala, ó, o pai está bêbado, vamos lá dar uma olhada. Então, assim, olhando assim de um ponto de vista um pouco mais crítico, assim, não passa essa impressão que ele desonrou o pai dele. Só que quando a gente pega esse versículo e lê ele direto no hebraico, ele abre um pouco a mente nossa em relação a isso. Ó, vamos ler o versículo aqui, ó. Gênesis capítulo 9, versículo 22. Então, depois que Noé ele sai da arca, ele vai lá, ele acaba se embriagando, e olha o que o versículo fala. Vamos ler aqui, pessoal, ó. E viu Cã, aqui é uma tradução que eu coloquei, aqui colocou cão, mas é Cã. Ó, e viu Cã o pai de Canaã, a nudez do seu pai. E olha o que o versículo fala: e fê-lo saber ambos os seus irmãos no lado de fora. Então, assim, analisando esse versículo, pessoal, não passa a impressão que ele desonrou o pai dele. Simplesmente ele foi lá e avisou os irmãos, falou: ó, pessoal, é o seguinte, o pai tá bêbado, vamos lá ver o que a gente faz. Porém, pessoal, se a gente analisar isso num ponto de vista hebraico, até eu olhei esse texto em hebraico durante eu montava essa aula, e eu vou mostrar para vocês aqui o que realmente a Bíblia diz sobre esse versículo. Ó, então a palavra utilizada ali, pessoal, é exatamente essa, ó. Ó, vayaged. Aqui não é vayaged, viu, pessoal? É vayaged. Então tem esse ggg aqui, ó, ged. Então vayaged. A palavra usada ali então foi vayaged, para e fê-lo saber. Então o que acontece, pessoal? A raiz dessa palavra aqui, ó, pode ser ged ou gad. Então, ó, eu até coloquei aqui para vocês conhecerem, ó. A raiz dessa palavra pode ser gad, ou nagad, ou nigad. Quem estudou hebraico sabe que a gente sempre pega a raiz das palavras para fazer uma interpretação. E detalhe, pessoal, como não tem sinais massoréticos, isso é, não tem vogais, então a palavra pode ser nagad ou nigad. Então vamos lá, o que, que significa essa palavra aqui então em hebraico? Ó, então o que, que o Cã, que é filho de Noé, ele acabou fazendo? Ele atacou, ele contrair-se, ele se opôs, ele golpeou e açoitar-se. Quando a Bíblia fala aqui, ó, nesse versículo aqui, nessa palavra, e fê-lo saber, a palavra ali pode ser no sentido de e ele atacou, e ele contraiu-se, ele foi um opositor, ou ele até mesmo golpeou o seu próprio pai. Então o que acontece? Cã, pessoal, ele simplesmente afrontou o pai dele. Então, assim, por isso que a Bíblia fala que Noé, depois, quando ele acaba ficando lúcido, ele acaba amaldiçoando a geração de Cã. Ele fala que Canaã serviria os seus outros irmãos.
principalmente a Sem. Então, o que acontece? Não foi só porque ele simplesmente foi lá e avisou os irmãos dele, senão Noé seria uma pessoa muito injusta. O que aconteceu foi que Cã, quando ele viu seu pai bêbado, ele simplesmente, a gente pode colocar aqui, ó, ele simplesmente atacou o seu pai, ele simplesmente envergonhou seu pai, né? Ele se opôs, ou ele simplesmente golpeou o seu pai. Eu não vou dizer que ele fez agressão física, mas eu vou tentar levar em consideração aqui que ele fez uma dessas coisas aqui com o seu pai. Então o que acontece aqui, ó, Cã simplesmente afrontou o seu pai, desonrando a autoridade do seu pai. Aí aqui eu coloquei aqui uma observação, ó, na revista fala que o neto foi lá e afrontou a Noé. Na verdade, não tem nada a ver, pessoal. O seu neto, que é Canaã, não tem nada a ver com a história. O neto tá de boa lá, não tem nada a ver com o rolo. Então é isso que eu queria destacar aqui nesse primeiro tópico com vocês. Então, assim, não é que Deus foi injusto ou Noé foi injusto. Simplesmente Cã, ele acaba afrontando o seu pai, desonrando perante os seus irmãos. E por causa disso, Noé vai lá e fala, amaldiçoa ele, falando que a geração dele serviria a geração de Sem, beleza? E uma observação, pessoal, depois vocês leem aí em Gênesis capítulo 9, a única coisa que a Bíblia diz é que Cã era pai de Canaã. Simplesmente isso e nada mais. A Bíblia não fala que Canaã afrontou o próprio Noé. Beleza? Então aí na revista aí não tem nada a ver esse tópico aí, esse comentário. E toda vez que eu já até falei para você, toda vez que eu ver e não fizer sentido, pelo menos para mim, eu vou comentar com vocês aqui. Fechou? Vamos lá, pessoal. Próximo tópico. Nesse segundo tópico aqui, pessoal, vai falar um pouquinho sobre o enfraquecimento da doutrina de Noé. Aí você me pergunta, né? A revista não deixou muito claro o que seria essa doutrina de Noé, pessoal. Trata justamente sobre a conduta de Noé. Então, a Bíblia não narra muitos acontecimentos da vida de Noé antes dos seus 500 anos. Então, Noé ele vai aparecer na história bíblica a partir dos 500 anos de idade, para você ver o quão idoso, né, Noé era quando começou a construção da arca. Então, a Bíblia vai narrar que Noé aparece na história com 500 anos e o primeiro relato dele na Bíblia já menciona que ele teve 3 filhos. Então, o primeiro versículo que aparece, Noé já vem falando: e Noé gerou 3 filhos, que foi Sem, Cã e Jafé. Isso vocês podem encontrar lá no capítulo 5 ou no finalzinho ali do capítulo 5. Então a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé. E a Bíblia também menciona 3 características muito importantes sobre Noé. Então aqui são alguns fatos sobre Noé. Primeiro, ele aparece na história com 500 anos. Depois, a Bíblia menciona que ele gera 3 filhos, que é Sem, Cã e Jafé. E depois a Bíblia menciona algumas características importantes sobre Noé, que eu vou comentar com vocês agora. Sem contar que a Bíblia também diz que Deus achou graça aos olhos de Noé. Então, se tinha um homem justo nesses tempos, pessoal, esse homem, sem dúvida, foi Noé. Então, olha que legal esse versículo, pessoal. Algumas características bem importantes sobre Noé. Então Noé, ele era um homem justo, ele era um homem perfeito e Noé andava com Deus. Essas são as 3 características muito importantes que você precisa levar em sala de aula. As doutrinas de Noé, pessoal, estava exatamente nesse versículo, Gênesis 6:9. A primeira doutrina dele, né, que a gente pode falar que é algo de Noé, ele era uma pessoa justa, ele era uma pessoa perfeita e Noé, ele andava com Deus. E por último, eu destaquei aqui uma outra característica muito legal você levar também em sala de aula. Noé, ele era obediente. Isso você pode ler em Gênesis 6:21. A Bíblia diz que tudo que o Senhor mandou Noé fazer, assim o ele fez. Então, assim, isso demonstra, pessoal, um grau de obediência muito grande. Então, assim, além dele ser uma pessoa justa, perfeita, andava com Deus, ele ainda era obediente à voz de Deus. Então, assim, essas características que eu coloquei aqui, pessoal, é muito legal vocês levarem em sala de aula, porque isso vai enriquecer bastante na aula de vocês, beleza? Então, vamos descer aqui um pouco, ó. Então, quando Noé desce da arca, como a gente já falou, né? Ele acaba oferecendo ao Senhor uma oferta, um sacrifício. E a Bíblia diz que essa oferta sobe como cheiro suave perante o Senhor. Algumas traduções vão falar que essa oferta de Noé
ela sobe como cheiro suave nas narinas de Deus. O cheiro só vai subir suave da nossa oferta perante o Senhor se a gente for uma pessoa justa, perfeita e andar com Deus, e principalmente obediente. Então essa oferta só subiu de uma maneira agradável ao Senhor porque Noé tinha essas características aqui. Então isso também é uma coisa bem legal para levar em sala de aula. Ó, vamos avançar aqui um pouco, pessoal. Então, continuando um pouco a história, né? A Bíblia diz então no capítulo 10 e no capítulo 11 que a geração de Noé começa a crescer. E conforme essa geração ia crescendo, vários outros povos bem perversos foram povoando a terra. Vários povos bem ruins começaram a aparecer. Entre eles tinha quem? A galera da Síria. Então a gente sabe que o povo assírio, eu até comentei na aula passada, era uma galera bem sanguinária mesmo. Eles que montaram o primeiro exército praticamente, né, que iam para a guerra. Então depois vem o pessoal de Nínive, que era um pessoal muito corrupto, e depois vem os fariseus que vocês já conhecem também. Então depois de Noé, pessoal, começa então essa segunda civilização, que é formado pela Síria, por Nínive e também pelos fariseus. Esses daqui foram os que se destacaram. Depois já tem outras nações também que foram surgindo aí pós-dilúvio. Vamos descer aqui um pouco mais, pessoal. Vamos agora para o terceiro tópico. Aí esse terceiro tópico aqui, eu até comentei, ó, eu discordo 100% do comentário desta revista, nesse primeiro tópico aqui, no tópico 3. Então, assim, lá na revista fala que o descaso do mandamento divino, que os filhos de Noé fizeram um descaso com os mandamentos de Deus. E qual que foi esse descaso? Não popularem a terra, ou fazerem pouco caso em popular a terra, ou até mesmo ficar no mesmo lugar em relação a popular a terra. Porém, pessoal, o versículo aqui ele é bem claro, ó. E estes foram repartidos às ilhas dos gentios em suas terras. Então aqui a gente já vê, pessoal, que não tem nada a ver, né, com o comentarista pôs. Realmente eles popularam a terra e cada um, olha aqui, pessoal, e cada um em suas terras. Eles não ficaram no mesmo lugar e também não rejeitaram o mandamento de Deus de popular a terra. E olha que legal aqui, ó, a Bíblia fala assim, ó, que cada um, ó, segundo a sua língua e as suas famílias, e entre as suas nações. Então, assim, aqui não tinha nem acontecido ainda a divisão, né, a confusão de línguas de Gênesis 11, que é na Torre de Babel. Então, aqui a gente vê entre as suas nações. Realmente, eles popularam a terra, cada um foi para um lugar e cada um com a sua nação. Então, ali na revista, ali, pelo menos no meu ponto de vista, está um pouco equivocado. Beleza? Então, ó, cada um foi para a sua nação. Então, o descaso dos filhos de Noé não estava ligado a popular num lugar só, mas sim em não seguir os ensinamentos do pai, que foi ser uma pessoa justa, obediente, perfeita e andava com Deus. Agora, pessoal, a gente vai entrar no segundo tópico da lição. Isso daqui a gente já conversou já em outras aulas, mas eu vou repetir. Na aula 5 a gente falou sobre esse assunto. E como eles costumam repetir bem, né, os tópicos, eu vou reforçar então o que já foi falado na aula 5 e a gente vai começar aqui então a falar sobre isso. Então, uma língua só e um só povo. Sobre qual foi o primeiro idioma que Adão e Eva falavam? Então vamos lá, pessoal. A grande pergunta que fica é: qual foi o primeiro idioma que as pessoas falavam? Qual é o idioma padrão que Adão e Eva se comunicavam com Deus? Então o que acontece? Atualmente, pessoal, existem vários e vários idiomas falados pelo mundo. Uma das pessoas que mais falam idioma, ele fala cerca de 58 idiomas, que não representa nem 2% dos idiomas falados. Então o que acontece? Vamos avançar aqui um pouco. Esse aqui é um experimento, eu já até contei para vocês, né, no vídeo passado, mas eu vou só passar novamente aqui, bem resumido mesmo, porque eu já falei sobre isso na aula 5. Então, o que acontece? Essas informações aqui, elas estão num livro chamado Escavando a Verdade, né, que é do arqueólogo Rodrigo Silva, que é da Igreja Adventista, e eu vou transcrever o estudo dele aqui para vocês. Então, a grande pergunta que fica é: qual foi o primeiro idioma que existiu antes, até mesmo, né, do português? Qual foi o primeiro idioma que Adão e Eva falavam com Deus? Então, aqui eu vou falar para vocês aqui bem rápido o experimento do rei Samético. Então, existia um rei, né, lá no Egito, e esse rei ele era chamado de Samético. O que ele fez, galera? Ele pegou duas crianças que acabaram de nascer e deu ordem para um pastor naquela época
cuidarem dessa criança. E esse rei samético deu uma ordem bem específica para esse pastor: não pronunciar nenhuma palavra para essas crianças, perto delas. Porque quando elas tivessem fome, elas iam gritar o nome do alimento, eles iam gritar por comida, e ele diz, então o rei saberia ali, ou melhor, o faraó saberia então qual é o idioma instinto natural do ser humano. Então quando a criança gritasse ali, sei lá, pão, por exemplo, eles saberiam que a palavra ali que a criança utilizou, né, o instinto natural da criança, seria o idioma que ela soltaria, né? Então o que acontece, pessoal? Passa-se então 2 anos e essa criança ela pronuncia uma palavra. Ela fala exatamente isso aqui, ó, Bekos. Bekos significa pão no idioma frígio. Então o que esse camarada aqui concluiu, o rei samético? Que o idioma natural do ser humano é o idioma Bekos, ou melhor, que é o idioma frígio, que é um idioma bem antigo aí da Turquia. Esse idioma nem existe mais. Então, assim, isso aqui é só uma curiosidade para vocês, que é um experimento que o rei acabou fazendo, ou melhor, Faraó acabou fazendo. A gente não sabe, né, se esse pastor de ovelha na época acabou pronunciando uma palavra ou não, né, para essa criança gritar Beckles, beleza? Mas aqui é só uma curiosidade para vocês mesmo. Vamos avançar aqui um pouco. Aqui a gente vai entrar agora na construção da Torre de Babel. A gente já falou também de uma forma bem mais profunda na aula 5. Então a Bíblia diz que o povo então resolve construir uma Torre de Babel, uma torre que tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo, pessoal, da construção da Torre de Babel foi justamente escapar do próximo dilúvio. E o segundo propósito da Torre de Babel foi alcançar o trono de Deus. Então a Bíblia diz que Deus ele desagrada da atitude desses homens de fazer uma torre que tocasse o céu, e a Bíblia diz que Deus então confunde o idioma dessa galera. E cada um ali começou a falar um idioma, e eles começaram então, cada um, o grupinho que ia se entendendo, né? Eles iam se afastando. Então, assim, nessa confusão de idiomas que teve na Torre de Babel, vamos imaginar que tivessem 10 grupos. Deus ele pegou, criou 10 idiomas diferentes e essas pessoas aí do grupo 1 se reuniram, né, porque elas entendiam elas, né, pessoas que falavam o mesmo idioma. O grupo B entendia o idioma ali da galerinha do grupo B e foram para outro lugar. E o grupo C entendia o idioma do grupo C, né, a galerinha ali, e foram para outro lugar. E assim então começou a terra a crescer, beleza? Vamos avançar aqui um pouco. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui da intervenção de Deus em Babel. Então nesse primeiro tópico vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do idioma. Então isso aqui eu quero explicar para vocês agora de uma forma até um pouco simples, para vocês entenderem como que funciona o desenvolvimento do idioma. Então o que acontece, galera? Aqui tem o hebraico fenício. A gente sabe que o primeiro idioma que existiu foi o idioma do fenícios. Ou melhor, a primeira escrita que existiu foi a escrita do fenícios. Então eu vou explicar para vocês aqui como que se deu a evolução do alfabeto. Então vamos lá, pessoal. Aqui de preto, então, a gente tem aqui o primeiro idioma. E o que acontece? Alguns países que estão na parte de cima foram evoluindo o alfabeto, vocês podem ver aqui, até que chegou no hebraico. Então aqui a gente tem o hebraico clássico, né? A gente pode chamar de hebraico moderno, que são essas letras. Então, exemplo, esse símbolo aqui foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aqui tem as datas, não vai dar para vocês verem, tá bem feio aqui as datas, mas foi evoluindo, evoluindo, até que chegou na letra Aleph. Por outro lado, essa letrinha aqui foi evoluindo nos países latinos e grecos romanos e foi evoluindo, evoluindo até que chegou no nosso português aqui, a letra A. Então aqui a gente tem essa letra, daqui subindo a gente tem a letra Aleph em hebraico e aqui no português a gente tem a letra A, que é o nosso A mesmo, né? Aí essa letra aqui também, pessoal, a mesma coisa, Então aqui a gente tem a letra, foi subindo, 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 até que chegou na letra Bet. Então aqui a gente tem a letra Bet. Por outro lado, foi evoluindo aqui, Aqui a gente tem a letra em grego, que foi evoluindo. E até que chegou na nossa letra em português, que é a letra B. E assim foi acontecendo com todas as letras. Alguns países não têm algumas letras, né? Igual aqui no hebraico, por exemplo, No hebraico a gente tem a letra Tet. Aqui, é essa linha aqui, Então a gente tem a letra Tet. Já no português a gente não tem a letra Tet. Em compensação, a gente tem a letra T, que tem o mesmo som da letra Tav, aqui em cima. Então assim que foi evoluindo, pessoal, o idioma,
tudo surgiu a partir do fenícios. E depois do fenícios, alguns países foram subindo até chegar no hebraico bíblico aqui, ó, e outros países foram evoluindo até chegar no nosso alfabeto, que a gente costuma falar aqui no Brasil. Beleza? Então, essa aqui foi uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que foi dado a evolução do idioma. Lembrando, viu, pessoal, tudo começou aqui com os fenícios. Dentro do hebraico, né, em países ali de cima, a gente sabe que a letra mudou bem menos. Então, o idioma fenício ele é muito próximo do hebraico. Ou melhor, o hebraico é muito próximo do fenícios. Já o português, pessoal, a gente perdeu totalmente as características. Algumas letras ainda até lembra, né? Mas a maioria perdeu aqui as características. Então, a gente pega aqui, por exemplo, ó, a letra E. A gente tem aqui a letra E nossa, ó. Aqui em fenício, a letra E é ao contrário. Aqui a gente tem a letra E em português e aqui a letra E ao contrário. Já em hebraico é uma outra letra. A letra virou a letra Rei. Ou a letra Re, né? Dependendo da forma que você queira pronunciar. Então aqui a gente tem a letra Z, ou melhor, a letra Yud. Aí a letra Yud é bem pequenininha aqui em cima. Ó, e aqui a gente tem a letra I. Aqui entra uma curiosidade bem legal, viu, pessoal? Em hebraico não tem a letra J, mas aqui é um tema de um outro vídeo aí, que a gente pode falar sobre isso futuramente, fechou? Então vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco. A gente já está correndo para o finalzinho dessa aula aqui. Ó, então vamos lá, Gênesis. Agora a gente vai para o tópico 3, no subtópico 2, o efetivo povoamento da terra. Então vamos lá, pessoal. Aqui então começou, né? Literalmente o povo começou a popular a terra e a terra começou a crescer um pouco mais. Então depois da confusão, né, de idiomas lá em Gênesis 11, como eu já expliquei no tópico passado, cada pessoa começou a ir e formando as suas pequenas nações. Então o crescimento populacional começou exatamente por causa disso. Então imagina lá, tinha o grupo A, né, construindo a torre, tinha o grupo B e o C. O grupo A só entendia que eles mesmos falavam entre si. Então eles foram e formaram ali os seus pequenos clãs, cidades, países e regiões. Já o grupo B só entendia a galerinha ali do grupo B. Então eles foram ir lá e formaram também os seus clãs, cidades, países e nações. A clã aqui, pessoal, ficou class, mas depois no slide eu corrijo para vocês. É clãs, é com outro acento aqui. E 3 grandes nações se destacaram ali pós-dilúvio, ou melhor, pós-Torre de Babel. Essas 3 nações que se destacaram foram Ur dos Caldeus, é dali que vem o próprio Abraão. Aí depois tem Canaã e depois tem a terra de Harã. Essa terra de Harã, pessoal, o próprio Jacó depois ele passa a peregrinar nessa terra. Depois vocês podem ler aqui Gênesis 28 e versículo 10. Quando ele está correndo ali, né, do seu irmão, depois de ter, vamos falar assim, enganado o seu irmão, né, ele acaba indo para essa terra. Ele sai de Berseba e vai habitar na terra de Harã. Então as 3 terras, né, principais nesse tempo, né, após o Gênesis 11, essas 3 terras aqui as que ganharam bastante destaque. Beleza? Vamos avançar, pessoal, para o último tópico aqui. Então, nesse terceiro tópico, falar um pouquinho sobre o próprio Abraão. Que Abraão, então, a partir de Abraão, todas as famílias da terra foram benditas, e a partir de Abraão também que vem o nosso Salvador Jesus Cristo. A genealogia, né, a promessa começa com Abraão e ela vai ser concluída a partir da vinda de Jesus à Terra. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha agregado na vida de vocês. Então vamos lá, pessoal. A palavra-chave desse vídeo é a intervenção de Deus em Babel. Beleza? A palavra-chave desse vídeo que vai ganhar o e-book é a intervenção de Deus em Babel. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal. Muitas pessoas assistem até o final e acabam não se inscrevendo. E a inscrição de vocês aí faz com que a gente consiga produzir mais vídeo em relação a vários outros assuntos. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.